Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma, Amitofo. Hoje continuarei a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre In Sun. Na vez anterior, falei sobre a rememoração correta do Bodhisattva Maitreya e finalizei a leitura do capítulo 3, o Dharma comum aos 5 veículos. Hoje iniciarei a leitura do capítulo 4, o Dharma comum aos 3 veículos, e falarei sobre a resolução da renúncia e sobre os praticantes do Dharma comum aos 3 veículos. Sendeiro à Buddhidade, parte 2, capítulo 4. O Dharma comum aos 3 veículos. O Dharma comum aos 3 veículos é o Dharma que transcende o mundano e é estabelecido sobre a pedra fundamental do Dharma comum aos 5 veículos. Se não possuir os méritos humanos celestiais, estará imerso nos 3 destinos nefastos, e é claro que não poderá gerar a mente da liberação do nascimento e morte. Mesmo que seu renascimento presente tenha sido no reino humano, se fizer muitas maldades, sem remorso e sem temor moral, prejudicando pessoas e prejudicando o mundo, perderá sua natureza humana. Se nem mesmo for capaz de agir tal qual uma pessoa comum, então como poderá gerar a mente da liberação do nascimento e morte? Por isso, somente aqueles que alcançam os méritos humanos celestiais são capazes de estudar e praticar o Dharma comum aos 3 veículos que transcende o mundano. O Dharma comum aos 5 veículos já foi explicado anteriormente, e agora vou descrever o Dharma comum aos 3 veículos. A resolução da renúncia, stanza 59. Todos os fenômenos condicionados são impermanentes. É dito que todas as sensações são sofrimento. Com esta condição, gera-se a mente da renúncia e segue-se rumo ao sendeiro da liberação. O Dharma comum aos 3 veículos, que transcende o mundano, está fundamentado na mente da renúncia e, primeiramente, é necessário aprender a gerá-la. Tudo neste mundo não é eterno, não é definitivo e não é independente. Ou seja, neste mundo, a vida dos seres é sofrida. Somente após confirmar que o mundo é definitivamente de sofrimento, é que será possível induzir a mente da renúncia. De acordo com a maioria das experiências sensoriais, no mundo há tristeza e sofrimento. Também há alegria e felicidade. E também há sensações neutras de nem sofrimento e nem felicidade. Isto significa que não se pode dizer que toda a vida no reino humano é sofrimento. Deve-se saber que a questão de que o mundo é sofrimento é um ponto de vista mais profundo. Nos Sutras, o Buda diz: devido a todos os fenômenos condicionados serem impermanentes, é dito que todas as sensações são sofrimento. A partir de uma perspectiva superficial, apesar de se diferenciarem em sensações desagradáveis, agradáveis, nem desagradáveis e nem agradáveis ou neutras, quando se observa mais profundamente, é impossível não afirmar que tudo é sofrimento. Porque as coisas no mundo, independente de serem corpo ou mente, de serem o mundo material, de serem relacionadas aos indivíduos, família ou nação, todas são transitórias, todas são criadas. Por serem produzidas a partir da combinação de causas e condições, então é dito que são criadas. E por estarem em um processo de surgimento e cessação, nascimento e morte, formação e deterioração, então é dito que são transitórias. O que é transitório e criado é chamado de fenômeno condicionado. Todos estes fenômenos condicionados são impermanentes e não duradouros. A partir da perspectiva de que todos os fenômenos condicionados são permanentes, então nem é preciso dizer que as angústias e aflições do momento são sofrimento.
Isto o Buda nomeou de sofrimento do sofrimento, ou sofrimento evidente. Mesmo na alegria e felicidade de se ter todas as coisas, como riqueza, prestígio, saúde, inteligência, etc., mesmo que tudo isso traga a sensação de satisfação, quando alguma mudança acontecer, o sofrimento virá em seguida. O Buda nomeou isto de sofrimento da mudança ou sofrimento da decadência. Mesmo sem sofrimento e sem felicidade, estando na calma e na tranquilidade, tal estado não está livre de transitoriedade e da mudança. Mais cedo ou mais tarde, o sofrimento será inevitável. Seria como navegar no oceano estando completamente bêbado, conduzindo o barco em direção aos recifes e bancos de areia. Me responda, a situação deste viajante bêbado, inconsciente do sofrimento e da felicidade, não é de se ter pena? O Buda nomeou este sofrimento de sofrimento condicionado. Por isso, a partir da observação de que todos estes fenômenos condicionados são impermanentes, não se pode negar que todas as sensações são sofrimento. E não se pode negar que o mundo é como uma casa em chamas e as 3 esferas são como uma prisão. Aqueles que estudam e praticam o Buda Dharma, caso tenham esse tipo de compreensão profunda, não importará o quão alegres e felizes estiverem no momento. Eles não relutarão em deixá-lo, mesmo pela ascensão aos reinos celestiais e o desfrute de prazeres ilimitados. Eles não sentem interesse. Com esta condição, poderão gerar a determinação da renúncia ao ciclo de nascimento e morte. Tendo esta compreensão profunda, induz-se este desejo. E a partir do aprendizado, desenvolve-se uma firme aspiração e voto. Ó sofrimento, este mundo não é uma vila pacífica e feliz, ou um porto seguro. Não apenas não serve de morada por toda a eternidade, como na verdade não se deve permanecer nele nem por um instante. Morar nele é exatamente como estar dentro de uma casa em chamas e querer escapar dela urgentemente. Quando surge essa mente da renúncia, ela se torna numa firme aspiração e voto, e então seguirá rumo ao grande sendeiro da liberação do samsara, trilhando ao estágio livre do nascimento e morte. Sem essa mente da renúncia, todas as práticas e todos os méritos são apenas fenômenos mundanos. Havendo a mente da renúncia, todos os méritos serão incluídos e orientados por essa mente, tornando-se em fatores causais para a liberação do nascimento e morte, denominados de fração benigna para seguir a liberação. Isto significa que este tipo de boas raízes torna-se em fatores causais que levam em direção à liberação. A mente da renúncia é o fundamento do Dharma transcendente. Os companheiros budistas que falam constantemente sobre a liberação do nascimento e morte devem refletir consigo mesmos para ver se possuem ou não esse sentimento dentro de si. Os praticantes do Dharma comum aos 3 veículos, estanza 60. Conforme as disposições, estabeleceram-se os 3 veículos. O Shravaka é o público principal. As disposições daqueles que geraram a mente da renúncia e daqueles que praticaram o Dharma transcendente não eram idênticas. De maneira geral, o Buda estabeleceu as diferenças dos 3 veículos conforme as distintas disposições dos ouvintes. Os 3 veículos são o veículo do Shravaka, o veículo do Pratyeka Buda e o veículo do Bodhisattva. No Sutra do Lótus, entre outros, são explicados a partir de seus significados particulares. O Buda ensinou as 4 nobres verdades aos Shravakas. Ensinou os 12 elos do surgimento condicionados aos Pratyeka Budas e ensinou os 6 Paramitas aos Bodhisattvas. Na verdade, todos os dharmas transcendentes são a contemplação do significado profundo das 4 nobres verdades e dos 12 elos do surgimento condicionado.
sendo que no Sendeiro do Bodhisattva apenas é dada maior ênfase à ampla prática dos 6 paramitas. Neste Dharma comum aos 3 veículos, o Shravaka é o público principal. O Bodhisattva e Pratyeka Buddha pode-se dizer que são os públicos secundários, pois no Agama Sutra, entre outros, do Dharma comum aos 3 veículos, havia apenas 2 Bodhisattvas. O primeiro foi o Bodhisattva Shakyamuni, antes de se tornar Buda, que quando ensinou o Dharma já havia alcançado a Buddhidade, e portanto ele era aquele que ensinava e não quem recebia o ensinamento. O segundo foi o Bodhisattva Maitreya, que em uma assembleia do Buda Shakyamuni recebeu a predição de que se tornaria um Buda. Se o Buda Shakyamuni ensinou sobre os 3 veículos, então de praticantes Bodhisattvas realmente apenas havia o Maitreya e nenhum outro. Os 6 ou 10 paramitas provêm das histórias do Jataka, que foram transmitidas por antigos virtuosos, mestres exemplares do passado, e não se sabe para quem elas foram contadas. Aqueles com disposição do Pratyeka Buddha também não eram muitos. Pratyeka Buddhas eram originalmente praticantes sem mestre e que alcançavam o despertar por si mesmos, não necessitando receber ensinamentos. Porém, pessoas com disposição de Pratyeka Buddha, como Mahakashapa, entre outros, durante o período em que o Buda Shakyamuni nasceu no mundo e ensinou o Dharma, também se tornaram discípulos do Buda. De fato, dentre os discípulos Shravakas do Buda, alguns tinham disposição de Pratyeka Buddha. Por isso, falando especificamente sobre o Dharma do Buda Shakyamuni nesta terra, o principal público é o veículo Shravaka. No passado, Shravaka era uma designação geral para os discípulos do Buda, e também foram aqueles que ouviram os ensinamentos através da voz do Buda e se iluminaram. Por ter este significado, a escola Tiantai denominou de ensinamento do Tripitaka, porque este também incluía os Bodhisattvas e não apenas o Hinayana. Já a escola Xianshou, também conhecida como escola Huayan, denominou de pequeno ensinamento, porque na verdade tratava-se principalmente do Dharma Hinayana dos Shravakas. A partir da revelação do Dharma do Buda Shakyamuni, embora seja assim, do ponto de vista da doutrina de todos os Budas das 10 direções e dos 3 períodos, no estudo e prática do Dharma transcendente, definitivamente existem os ensinamentos dos 3 veículos, Shravaka, Pratyeka Buddha e Bodhisattva. Hoje falei sobre a resolução da renúncia e sobre os praticantes do Dharma comum aos 3 veículos. Na próxima vez, falarei sobre a diversidade dos praticantes Shravakas. Este era o conteúdo do Sendeiro à Buddhidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.